você está pecando e sabe que está pecando, mas aquilo não dói mais em você, tome cuidado, é muito perigoso. Você está perdendo o temor de Deus. Irmãos, a vida, a gente esquece muitas vezes isso, a vida é imprevisível. Por mais bem que a gente esteja agora, ou com qual mal a gente possa estar, a vida não é previsível. De uma hora para outra tudo pode mudar. A gente esquece isso todos os dias. Pecados calcificados, como feridas que já estão cascudas e não doem mais. Irmão, sem arrependimento não há remissão de pecados. Davi pecava, continuava pecando, pecava, encobria, mas aquilo parecia não doer nele mais. E outra coisa que é importante ressaltar, que eu ressaltei no começo, Davi deveria estar na guerra. Irmãos, quando a gente não está na guerra, quando a gente não está trabalhando para o reino, a gente fica com a guarda baixa. Davi estava relaxado no seu palácio. Davi estava com a guarda baixa. Irmãos, se envolvam nas coisas de Deus. Quanto mais você se envolver nas coisas de Deus, menos tempo você vai ter para pensar nas coisas más dessa vida. A mente humana é perversa, é muito perversa. Já se dizia, mente vazia, oficina do diabo. Irmãos, não adianta. A fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Mas ninguém é salvo por obras. Mas as obras fortificam a nossa fé. A nossa fé, sem fé, nada disso aqui existia. O inimigo quer tomar a nossa fé. E por mais que endureça o nosso coração com o nosso pecado, é tempo de olharmos para nós mesmos. É tempo de olharmos para esse pecado que não dói mais a nossa alma. É tempo de nos olhar como servos de Deus e tomarmos uma posição. Pedir temor a Deus para que Ele possa cada vez mais fortificar, fortalecer a nossa alma. E aí então, voltando aqui para Samuel, Davi, ao saber, quando Natan fala com ele que o filho dele com Betseba ia morrer, acontece uma coisa que me chamou muita atenção. Davi, a partir do momento que ele ficou sabendo, ele prontamente se ajoelhou e começou a jejuar. E começou a orar pela vida daquela criança. Os seus servos já viam aquilo de maneira, não sabia o que estava acontecendo, porque Davi não queria comer. E a Bíblia diz que no 7º dia, a criança morreu. Davi jejuou, Davi orou, ele buscou. Mas mesmo assim, aquela criança faleceu. E se achega agora no versículo 20, é o que me chama bastante atenção. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu e mudou as suas vestes. Entrou na casa do Senhor, adorou. Então veio à casa, pediu pão, lhe puseram o pão e ele comeu. E aí os servos dele, deixa eu continuar, disseram-lhe seus servos: o que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei, chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e a criança viverá. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu iria a ela, porém ela não voltará para mim. Irmãos, mesmo tendo sido uma filha do pecado, Davi tinha sentimentos por aquela criança. Era filha dele com a mulher dele, Betseba. Ele jejuou
e orou, e colocou o propósito, e orou bastante. Mas mesmo assim, Deus não o livrou. Mas o que me chama a atenção é que quando Davi fica sabendo que a criança tinha morrido, ele não murmura. Ele simplesmente abaixa a cabeça, adora ao Senhor, entende que Deus é soberano e que a Ele todas as coisas Ele pode fazer. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era um homem mais santo, porque ele era um homem que pecava pouco. Muito pelo contrário, Davi pecou e pecou muito. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia, porque ele entendia que Deus era soberano acima de todas as coisas e que sem Ele, nada ele poderia fazer. Davi, depois que ficou sabendo, ele se levantou, comeu. Irmão, se você colocou algum propósito diante de Deus por alguma coisa que você estava orando, jejuando, e mesmo assim não aconteceu, irmão, não murmure. É difícil, é muito difícil, ainda mais nos dias de hoje, em que nas igrejas se pregam uma bênção fácil, aquilo que tudo que você faz e acontece. Entenda que Deus é soberano. Deus é soberano. Não há o que questionar a Deus. Ele sabe muito melhor do que eu o que é melhor para mim. Davi tentou justificar um erro com o outro. Não se justifica um erro com o outro, irmão. É necessário nos humilharmos. É necessário descer para que Deus tenha misericórdia com as nossas vidas. Não pense, irmãos, que Deus não está vendo o nosso pecado. Mesmo que o irmão do seu lado não saiba, mas nada fica oculto diante de Deus. Nada. Nada fica oculto diante de Deus, irmão. E é muito sério você tratar o pecado como uma habituidade, como uma coisa que você carrega todo dia, como aquilo que não te dói mais. Esse é o grande perigo, esse foi um dos grandes erros de Davi. Ele não sentiu o temor de Deus naquela hora. Meu Deus, pequei. Talvez ele até tenha sentido, mas ele pegou aquele pecado, escondeu e foi encobrindo com outro pecado. Tirou a vida de um homem que nada tinha feito, era muito fiel a ele. Sim, irmãos, o salário do pecado é a morte. Mas o arrependimento vivifica a igreja cada vez mais. O pecado só vai afundar a pessoa cada vez mais. Mesmo que por fora ela pareça bem, pareça tranquila, mas o pecado é como uma doença que vai corroendo aos poucos, aos poucos, aos poucos. E uma hora o pecado vem à tona. Deus também se ira, mas Ele é tardio em se irar. Davi, ele devia estar na guerra naquele momento. Ele se encontrava no palácio e deu, eu não vou dizer que ele deu abertura ao pecado, mas ele se colocou numa posição que ele estava inércio, ele estava parado. E eu vejo essa posição de Davi inércio, como parado, como muitas pessoas dentro da igreja. Davi, ele estava ali no palácio, sabe-se lá fazendo o quê? Só parado. Ele era o rei de Israel, ele devia estar na batalha. Irmão, igreja não é lugar de gente parada. Quando você fica inércio, parado dentro da igreja, as coisas ruins vêm. O pecado começa a tomar a nossa mente. O homem começa a falar mais alto do que a nossa alma. É uma guerra entre a carne e o espírito. Isso não é brincadeira, irmãos. A fé é fortificada cada vez mais. A fé, ela se fortifica nas obras. É no campo que você vai ver o que você ouve aqui dentro.
É no campo que você vai estender as mãos e as pessoas vão ser curadas. É no campo que você vai orar e uma família vai ser restaurada. Dentro da igreja, simplesmente para assistir uma cerimônia, um culto, nada traz a um homem senão o entretenimento. Então, Davi, ele estava inércio naquele momento, ele estava parado. E aquilo foi usado para a mente dele pensar coisas inéfias. Irmãos, Deus não se agrada do pecado. O pecado foi o que afastou o Adão. O pecado de Adão foi o que fez a separação entre o homem e Deus. Ele continuava amando Adão, mas aquele pecado fazia a separação. Irmãos, com o pecado não se brinca. Nossa vida é passageira. Nossa vida pode virar de uma hora para outra. É muito chocante como a gente vê, às vezes fica surpreso. Como, por exemplo, a morte do pastor Evandro foi uma coisa que ninguém esperava. Foi uma coisa que ninguém esperava. A vida, o mundo é traiçoeiro. Por isso que temos que permanecer firmes na batalha, orando, jejuando, buscando a Deus a todo momento. Irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem cheio de fraquezas, como eu, como você. Todos têm fraquezas. Mesmo Paulo, muito lá na frente, ele diz uma coisa muito interessante em, se eu não me engano, 2 Coríntios 12, não lembro, que ele fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, entenda que o arrependimento é o que pode salvar a nossa alma. Irmãos, a nossa fé se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando somos fracos, quando a gente cai, se machuca, é aí que a gente vê que a gente depende de Deus e não só da gente. Paulo, ele fala uma coisa muito louca, que ele se gloriava nas fraquezas que ele tinha. Imagina que loucura você se gloriar nas suas fraquezas, aquilo que te afasta de Deus. Irmãos, o arrependimento só vai te trazer mais perto de Deus. Deus quer santidade da igreja dele. Não fique inércio, parado dentro da igreja, irmãos. Tem muita gente lá fora precisando de uma palavra, de um abraço, de um pão com mortadela para comer, uma comida. Irmãos, batalhe. Creia cada vez mais que o Senhor pode trazer arrependimento para as nossas vidas. Peça que Deus tire todo o pecado que não te dói mais. Que o Senhor venha trazer a sua mente, que possa trazer o seu coração, que cada vez que você está pecando, você possa sentir que Deus está olhando para você. Irmãos, não fique parado dentro da igreja. Davi estava parado no palácio, e ele deu brecha para tudo aquilo que aconteceu. Não fique parado, irmão. Quando a gente está trabalhando, quando a gente está no trabalho, quando a gente está na peleja, a gente não dá brecha para que nossa alma, que nossa carne pense como o homem pensa. Trabalhe, se envolva nas coisas de Deus. Tem espaço para todo mundo trabalhar, irmãos. É muito bonito uma igreja lotada, mas às vezes eu fico triste de chegar numa quinta-feira e não ter ninguém na porta para dar a mão. Dizer que veio a liderança se desgastando. Eu me lembro, o pastor tocando violão aqui, tendo que correr lá atrás para mexer na mesa, recepcionar o irmão. Igreja, a fé sem obras é morta. Os homens de Deus estão ficando desgastados.
A cobrança é muito grande em cima deles. Mas nessa noite Deus está cobrando de você. Se envolva na obra de Deus. Se envolva, que você vai ver Deus crescer cada vez mais dentro do seu ser, tomar a sua vida de uma forma sobrenatural. Agradeço a oportunidade, amém.